Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Gente, o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, que eu tava esperando há um tempão, mas eu tava nervoso, convido, não convido. Ele é formado em Educação Física, porém, ele também fez escola de atores e hoje vive da arte. Já atuou em musical, já atuou no palco, já atuou em câmera e mídia. Gente, este homem é multifacetado. Não é à toa que é como eu sempre digo, ele é um homem bonito, ele é um homem formoso, ele é um homem bem feito. E hoje, pelas redes radionetifônicas abalando os corações, vem aqui o meu queridíssimo Tainan Pongelupi. Muito obrigado, estou muito feliz por estar participando aqui com você. O convite veio de surpresa, né? Eu não esperava. eu queria convidar. Que bom! Eu ouvi, né, o podcast com o Jeff, com a Janaína, né, minha irmã, e aí, nossa, eu me diverti muito. Você deixa o podcast com uma leveza muito gostosa, com umas tiradas, né, umas brincadeiras, e é incrível. Eu, de repente, fui pego aí, como eu falei inicialmente, de surpresa, e fiquei muito feliz de estar aqui com você agora e participando disso. Vamos lá, vamos ver. Poucas pessoas que conseguem me deixar corado, gente. Ai. E assim, é muito legal, porque eu queria muito te convidar há um bom tempo, só que a gente fica assim, eu e o Tainan, a gente se conheceu em outros lugares, outros momentos, e aí a gente fica assim, meio receoso, né? Como é que vai ser? Fora dos atrás da, vamos dizer assim, fora do mundo da coxia, fora do mundo do teatro, como é que vai ser? A gente queria aquela expectativa, fica meio nervoso. Aí eu falo assim, aí eu falei com o Jefflin, né? Um beijo, beijo não, oi. Só um oi pro Jefflin. Coitado. E aí a gente fica com aquele nervosismo, né? Do tipo assim, caramba, como que vai ser? E aí eu falei assim, esse ano eu vou botar o nome do Tainan na agenda dos convidados. E vamos ver se vai rolar. E aí ele aceitou e assim, muito obrigado. Eu que agradeço. E é real, né? A gente fica com essa tensão, com essa ansiedade, porque a gente não conhece o ator, né? A gente conhece o personagem. E aí você vai se enturmando, né, em trabalhos com o personagem que a pessoa faz, né? O ator ou a atriz. E aí, quando você tem que conhecer a pessoa, né, o ator que está por trás do personagem, fica realmente numa expectativa, tipo, né, será que é uma pessoa agradável? Será que não é? A gente tem isso, não tem como. E aí, eu quero primeiro de tudo que você se apresente brevemente, né, a nossa pergunta padrão que a gente sempre faz para alguns convidados. E aí eu queria que você falasse um pouco quem é você, assim, rapidamente, só pra gente já começar com a primeira pergunta. Maravilha. Bom, então, né, Tainan Pongelupi, de 36 anos no momento, e eu me denomino um sonhador, né, porque a gente, quando se descobre artista, né, quando a gente entende que a gente é artista, a gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. E eu sou um cara que eu sou muito otimista, eu sempre tento ver as coisas, os cenários, tudo que está em volta de mim, até no maior caos, o que tem de positivo, né, naquele momento. Então eu tento ver o lado positivo de uma pessoa, o lado positivo de um acontecimento. Eu acho que isso me deixa mais leve e faz com que eu leve a minha vida mais leve, entende? E é isso, a gente vai tentando deixar os problemas, né, de lado ou fazer com que eles não sejam tão pesados assim, porque senão a gente não sai do lugar.
É verdade. E aí, vamos lá. Tainã, pra começar, vamos do começo. Em que momento, literalmente, tá? A arte deixou de ser só um interesse e virou esse caminho principal na sua vida? Foi amor à primeira cena? Ou foi conquistando aos poucos, assim, como eu posso dizer, você foi construindo aos poucos? Porque, assim, você vem de outra área, profissão, e aí depois você decidiu, não, foi mordido, como diz a Lari, foi mordido pelo bichinho da arte. É muito interessante essa pergunta, porque eu sempre estive envolvido com a arte desde pequeno por hobby, né? Então, tinha teatrinho na escola, eu participava, tinha questão de cantar, eu descobri que eu tinha uma aptidão para canto, né? Então, e aí eu fui crescendo e gostando, né, de fazer teatro, de cantar, fazer apresentações na escola ou em alguns outros lugares, ONGs, ou para crianças carentes, estava envolvido, né? E aí, quando eu já estava formado, professor, eu me formei em 2011, foi me surgindo assim algumas curiosidades, alguns interesses ainda com a arte, mais no teatro mesmo. E aí juntei até minha irmã e alguns amigos que gostavam de teatro também desde pequeno, para a gente montar um grupo amador de teatro. A gente montava peças do Chaves, e a gente fazia muita apresentação social, eu fazia o Seu Madruga, né? E aí... Uau! Você achou que sabia muito da minha vida? Ah! E aí eu fiz o Seu Madruga por anos, em torno aí de 6 anos, se eu não me engano. E aí a gente faz apresentações sociais em comunidades para crianças carentes. Em 2015 foi quando eu comecei a fazer um curso um curso como se fosse um curso profissionalizante, né? Um curso para formação de ator. E aí eu fui mais pela curiosidade de saber realmente se eu iria gostar. E aí chamei um amigo meu e fomos juntos. No final do primeiro dia de aula, a gente se abraçou com lágrimas nos olhos por descobrir que era aquilo que a gente queria para nossa vida, né? Então, ali eu percebi que eu não podia viver sem, né? E aí fiz 2 anos de curso, me profissionalizei final de 2016, comecei a trabalhar como ator profissional em janeiro de 17, e aí eu comecei a moldar minha vida para trabalhar só com isso, e fui deixando devagarzinho de trabalhar com a educação física, e aí faz 3 anos que eu vivo só de arte. Olha, gente, é porque assim, eu já conversei com o Jeff, né, que eu chamo de Jefflin, e o pior é que o meu telefone, o contato dele tá assim, Jeff Ling. E assim, eu acho que isso que é mais fantástico, que eu costumo dizer, principalmente tinha uma professora na faculdade que ela falava isso, que a arte, ela é uma larva, literalmente, uma lagarta, vamos colocar assim, só que ela tem um ferrãozinho. E cada um que ela morde entra num casulo e sai uma borboleta diferente. Se metamorfoseia-se, vamos colocar assim, bem num português bem cheio de loucura, ela cria diferente. Porque, por exemplo, o Jefflin, ele é fantástico nessas invenções dele do camomila e alecrim, que eu falo assim, gente, eu já estou de coelho. Aí no outro dia ele tá de Luigi ou de Mario. Aí no outro dia eu falo assim, meu Deus! Eu sou uma pessoa que gosta de criar. Se você me pedir pra fazer assim um roteiro de alguma coisa, meu querido. Olha só, já tô matutando aqui umas parcerias, de verdade. Nas brincadeiras. Porque eu tenho uma capacidade muito grande de criar. A Cris sabe disso. A gente conversa muito sobre isso. Então, cada um tem o seu momento e a sua hora. Então, pra você, eu acho que foi nesse sentido, assim. E, gente, olha, é muito engraçado ver hoje já com mais tempo, né? Que tem uns quase 3 anos que a gente não se vê pessoalmente. Mas é muito engraçado ver como que realmente a gente vê isso. Eu acho que você nunca me viu tão risonho como você me vendo hoje. Sim. E eu nunca vi, assim,
vamos botar assim, a sua voz naturalmente. Ah, Também é uma sim. coisa assim, né, cômica. Mas enfim. E aí eu te faço uma segunda pergunta pra gente continuar aqui. Você já Uhum. passou por teatro, como eu, musical, como eu, publicidade, audiovisual também. A gente já tem todos esses carimbos no passaporte. Mas me Sim. conta uma coisa. Onde foi que você se sente mais em casa? Eu sou apaixonado pela arte da interpretação. Sou apaixonado. Então, para mim, ou estar no palco, ou estar num set de filmagem, é o sonho realizado, é o objetivo conquistado, né? E aí, se eu tivesse que escolher, assim, eu acho que não tem como nada, nenhuma arte vencer o teatro, sabe? Porque o teatro é a troca sincera de energia com a plateia, com o seu público, ali você sente uma troca, assim, em relação ao seu personagem, né, em relação à energia do que você tem que passar naquele momento, naquela cena, o que você tem que viver aqui, o que você tem que viver ali. E aí, se você pensar que é só você como o seu personagem que tem que viver, você não entendeu o que é essa arte. Então, tem um teatro de 700 pessoas, as 700 pessoas têm que viver com você aquele momento, elas têm que sentir a mesma coisa que você como personagem naquele momento. Se você consegue fazer isso, nossa, é o ápice da carreira do ator, na minha opinião, sabe? E aí, quando você está num set de filmagem, né, e você não tem essa troca direta com o público, como ator, como artista, eu também busquei, né, depois do curso de formação de ator para o teatro, eu também fiz 2 cursos de interpretação para TV e cinema, né, porque a gente acaba ampliando, né, o leque de oportunidades. Sim. Então, você acaba entendendo as técnicas que são utilizadas em cada momento, né? Então, você acaba adaptando coisas, né, do audiovisual para o teatro, do teatro para o audiovisual, e é a partir do momento que você entende isso e aprende, porque é o estudo, né, e o estudo traz conhecimento, e aí você fica mais seguro. Aí você consegue aplicar as técnicas na frente da câmera, em close, você tem que expressar no olhar, mas o teatro é o seu corpo inteiro, né? Então, temos o livro com o título O Corpo Fala, que é muito estudado, né, e buscado pelos atores, pelos artistas, porque realmente a todo momento um simples gesto pode trazer milhões de pensamentos na plateia, sabe? E é isso que eu amo, é o teatrão em primeiro lugar, sempre. E agora eu quero saber de bastidores. Porque quem vê de fora acha tudo lindo, você sabe disso, né? Quem vê de fora, as pessoas vão entender nas entrelinhas. Quem vê de fora acha tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas como é a realidade de quem vive a arte, o teatro, no dia a dia? Porque você está em São Paulo, então eu acho que a parte teatral de São Paulo é muito mais ativa que aqui no Rio. Mas como que é isso? Fala pra gente. Eu não tive a oportunidade de passar um tempo no Rio para fazer uma busca, né, de trabalhos, para saber se realmente isso se concretiza. Mas tenho amigos, né, que estiveram no Rio durante anos e são daqui, e realmente todo mundo fala que o teatro é bem forte aqui em São Paulo, e no Rio o audiovisual é o que pesa mais, né? Até por conta das emissoras, né, que estão aí no Rio, então é diferente. Mas assim, eu gosto de lembrar da frase, né, do meu diretor, da produtora Amo Entretenimento, aquela que eu faço vários espetáculos no Teatro Moca, Alan Moraes. Ele tem... A gente vive sendo indagado por essa pergunta, né? E aí ele tem uma frase que eu tô levando para minha vida. E as pessoas sempre falam, é muito difícil fazer teatro no Brasil, não sei o quê. E aí eu aprendi com ele que, assim, fazer teatro no Brasil é trabalhoso. Difícil é trabalhar com o que você não gosta. Infelizmente,
por necessidades, né, prioridades de vida ou alguma coisa assim, eu não sei ao certo, mas eu acredito que eu acho que a maior parte da população trabalha pelo dinheiro, pelo mundo capitalista que nós temos. Ela não se realiza totalmente profissionalmente, mas ela vai pela necessidade, pela grana, porque ela tem que pagar a conta, né? Então, muitas vezes, eu queria, então, levando, né, para a nossa realidade, eu queria estudar artes cênicas, mas eu não vou conseguir muitas oportunidades, então eu vou para o meio, né, empresarial, e aí eu acabo fazendo uma outra faculdade. Eu posso gostar daquilo? Posso, mas o meu sonho, a minha realização de me sentir realmente um artista, eu acho que eu nunca vou ter. E aí a pessoa pode carregar uma frustração durante a vida inteira. Esses dias, eu tava numa caixinha de perguntas que eu coloquei aqui na página, e uma pessoa me perguntou qual foi o momento mais marcante, e aí, sobre arte, etc e tal, e aí eu cheguei a falar, teve uma época que eu fiz uma oficina de teatro de bonecos. Que Eu lindo. mandei até uma foto pro Jeff. Falei assim, gente, direto do fundo do baú. E ele ama bonecos também. Sim, e que foi maravilhoso, porque era uma oficina de teatro com bonecos, que eram bonecos recicláveis, material reciclável. Então tinha o pessoal da reciclagem e tinha o pessoal do elenco, os atores. E assim, a gente tinha já a peça pronta, a gente gravava o áudio, e na hora a gente dublava, porque era tipo assim, as apresentações eram no interior do interior, então a gente ia conscientizando, foi um trabalho magnífico. E eu falava assim, gente, que legal. Só que eu tinha outras pessoas envolvidas no projeto, que elas falavam assim, essa vai ser minha última vez atuando, porque não dá pra eu viver sobre isso. E isso que você tá falando sobre a questão, obviamente, de questões sociais e até de privilégios, porque a gente sabe que, infelizmente, o Brasil ele tem uma estrutura muito de poucos privilégios para alguns e quase nada para outros. Então eu acho que isso também agrava muito essa questão que você está falando, porque nem todo mundo tem o privilégio de estudar o que quer, fazer o que quer e ter o staff para isso. Isso é muito real e muito importante isso que você está falando. Sim. Mas aí nossa, pesou o assunto. Não, é porque... Ficou triste, né? Não, é porque é uma realidade que a gente para e observa e fica assim, caramba, é verdade. E trazendo para a arte, infelizmente, a arte tá em qualquer área. Então você tem a música, você tem a pintura, você tem, né, o ator, você tem o dançarino. A arte, infelizmente, aqui no Brasil, ela não é tão valorizada. Então, voltando, né, para a sua pergunta, a gente tem que entender que o artista ele vai penar, sabe? Verdade. Ele vai penar. Então a gente tem muitas dificuldades para viver só da arte, mas dá para viver. Entendeu? Dá para viver. Só que é trabalhoso. Então você tem que ir atrás de garimpar leis de incentivo, fazer parceria com alguém para escrever um projeto se não é o seu forte, ou de repente você tem uma boa escrita, então você acaba se tornando seu próprio produtor, além, né, de ser o ator, e enfim, aí você tem que correr atrás. Não é um trabalho CLT, onde você chega na empresa, no local de trabalho, tem lá a sua mesa, ou algo que você trabalha ali durante 6, 8, quantas horas forem, chegou no final do expediente, você vai embora. Não é assim, né? Não tem essa, entre aspas, segurança ali financeira de no final do mês você tá com o seu salário ali. Tem mês que a gente trabalha menos, e aí você vai receber menos, só que as contas não vão diminuir, entendeu? E aí é uma luta diária. Mas falando um pouquinho do seu passado, vamos puxar agora direto do túnel do tempo. Você também vem da educação física, né? Foi licenciatura ou bacharel? Os dois. Olha, gente, este é multifacetado. Vamos lá. Você também vem da educação física, que é uma universidade bem diferente, vamos colocar assim. Apesar que acho que na educação física também estuda teatro, ou não? Não. Mas eu fazia teatro nas apresentações de seminário.
Perfeito. Não, porque assim, o que acontece? É, em artes, a gente vai estudando tudo. Uhum. Começa com teatro, que é vamos botar assim, a encenação mais antiga, a forma de expressão mais antiga da humanidade, e aí vai indo. Mas educação física é um universo bem diferente. De alguma forma, isso te ajudou Perdão. 3, 2, 1. De alguma forma, isso te ajudou como ator? Tipo, corpo, presença, disciplina, postura? Porque eu tenho probleminha com postura. Eu gosto de cobrar postura dos outros. Denise que o diga. Fala, postura, mulher. Postura, mulher. Não, com certeza. Eu acho que mais na questão pessoal mesmo, né? Uhum. Então, através dos meus conhecimentos, principalmente na relação com o meu tempo de trabalho em academia, né, e não tanto didaticamente na escola, né, com alunos, se bem que, bem, eu também faço trabalhos de assistência de direção de ator, e aí a questão professoral também está ali, né, implícita, está junto. Mas aí na questão do ator, Tainan, tem essa questão postural, tem a questão de você saber a limitação do seu corpo. Ah, eu preciso fortalecer mais essa musculatura porque esse personagem anda agachado, anda curvado, sei lá. Então, eu no ano passado, retrasado, bom, durante uns 2 ou 3 anos, a gente sempre voltava com um espetáculo chamado As Mona Lisas. E aí é uma comédia rasgada, igual Sai de Baixo, tá? Às vezes a gente se diverte em cena, assim, é muito legal. E aí eu tinha um personagem que, numa cena, eu fazia um striptease, ficava só de sunga no palco. O diretor, ele não me avisava com antecedência que a gente ia ter em cartaz esse espetáculo de novo. Ele me avisava com 20 dias. E aí eu tava com os meus treinos fora de dia, tava, né, com a barriga já mais crescida, né? E aí eu tinha 20 dias para treinar, para poder fazer um striptease ali digno da plateia assistir, entendeu? E aí, com os meus conhecimentos da educação física e as aulas de musculação e personal que eu dava, aí era mais fácil de eu fazer esse trabalho intenso aí em 20 dias para voltar pro palco. Viu, gente? É por isso que eu falo, gente, o ator ele tem que saber de tudo mais um pouco. É idiomas, é educação física, é tudo isso, gente. É ficar meses andando com um cano de PVC imitando uma bengala de casa. Piadas internas, piadas internas. E assim, olha, você comentou que está envolvido em 3 projetos teatrais agora, né, no nosso off, você comentou com a gente. Dá um gostinho pra gente, o que vem por aí e o que tem te deixado mais empolgado nesse momento? Porque assim, quando o bichinho da arte te morde, nossos queridos telespectros ouvindo aqui pelas redes radionetfônicas, quando o bichinho da arte te morde, você começa a inventar, você não tem, a gente tem o famoso ócio criativo. Às vezes a gente para, em vez de a gente dormir, a gente começa a inventar coisa. Então, assim, desses 3 projetos que você está envolvido, qual que você está mais empolgada no momento? Bom, e aí nós temos aí 3 projetos. Um projeto se chama Fereza, né, o título do espetáculo, do diretor e autor, né, Rui Jobim Neto. Então, ele é o autor do texto e ele que está sendo o nosso diretor. São 2 atores só em cena, né, eu e uma atriz, Thaís Poderoso, e aí só nós dois durante 50 minutos, 60 minutos ali no palco. E aí, assim, é uma história que acontece no século XVII, no interior do interior da Bahia, na época dos inquisidores e os caramba. É muito gostoso, não quero dar muito spoiler aqui, tá? Olha, gente, quando sair em cartaz, avisa pra gente compartilhar aqui, pra eu poder botar na página. Se der tudo certo, em setembro a gente estreia. Aí tem um outro espetáculo também, esse outro projeto, um texto do Nelson Rodrigues, Perdoa-me por me traíres. Nelson Rodrigues é sempre muito intenso. Direção de Diego Ximenes, um elenco incrível. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão vou me estender, mas um elenco lindíssimo, um elenco incrível. E a gente traz, Nelson Rodrigues, né? Então a gente tem um texto um pouco mais antigo, década de 70, não lembro agora, 60, não lembro agora
desse texto, mas a gente não vai trazer, né, o objetivo não é trazer ele tão datado, mas as questões sociais, elas permanecem até hoje. E um outro espetáculo chamado Paulo e Estevão, né, o Alan Moraes, né, o meu diretor, até que eu falei da frase dele e tal, da Amo Entretenimento, né, os espetáculos que eu fico em cartaz lá no Moca, é com a direção dele, muitas vezes, se eu não estou no elenco, eu ajudo ele com assistência de direção de ator, enfim. E aí, em Paulo e Estevão, vai ser minha estreia como Paulo. Um grande desafio para mim, porque é um espetáculo de 2 horas e meu personagem está praticamente o tempo todo em cena, assim. É um grande desafio. Esse eu acredito que é o grande desafio desse ano para mim, artisticamente, entendeu? E ainda mais porque eu tô entrando no lugar de um outro ator que faz esse personagem desde 2019, e aí... Nossa, quase 10 anos. E aí meu diretor, ele me convidou para entrar no lugar dele, e vamos ver se eu consigo. Vai ser um arraso, meu querido, vai ser... Tô feliz, posso morrer em paz. E agora, ele vai ver uma coisa que com certeza ele vai rir. Eu tenho certeza, ele vai ver uma coisa agora que é muito cômica. Vai ver ele? Preparado? Não. Ai, quase soltei uma voz aqui. Quando este sininho toca, infelizmente, meu querido, significa que a gente tá chegando no nosso final. Foi tão rápido que a gente nem vê, cara. É muito rápido, é muito rápido. E olha que a gente já tava conversando quase 1 hora aqui no off. Mas antes da gente terminar... Esse nem tem história, gente, vocês não sabem. Antes da gente terminar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, pra quem tá chegando aqui agora, o Tainan já sabe. O pessoal que acompanha a gente já sabe, mas quem tá vindo agora, porque outras pessoas com certeza vão vir ouvir esse episódio. Então a gente tem uma brincadeira que é o nosso Jogo das Xícaras. Eu tenho 4 xícaras aqui, cada xícara tem um chá diferente. A primeira é o chá de canela, que é um jogo rápido. Eu pergunto, ele responde. A segunda é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida, que é trazida pelo nosso convidado. A terceira é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que ele vai ter que responder diretamente na lata. E a xícara de chá número 4 é o chá de maçã, baunilha e mel, que é uma pergunta que o nosso convidado traz para mim, o anfitrião, que eu também respondo assim com uma dose de cicuta. Mas vou embaralhar aqui. Certo. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira ou quarta xícara? Terceira. Terceira. A terceira xícara é o chá de canela, um jogo rápido. Que medo. Vamos lá, primeira pergunta. Aí assim, é muito rápido, você tem que responder o que vier na sua mente, hein? Ai. Tá bom? Tá. Preparado? Então tá. Vilão ou mocinho? Vilão. Saco. Escrever ou atuar? Atuar. Dirigir ou atuar? Atuar. Atuar ou brincar? Atuar. Que difícil. Você prefere uma peça atual ou antiga? Antiga. Dar a vida ou morrer por um personagem? Nossa, morrer. Com contato ao público ou sem contato ao público? Com muito contato. Papel principal ou coadjuvante? Coadjuvante. Ai, saco. O abrir das cortinas ou fechar das cortinas? Nossa, fechar. Aplausos de uma multidão ou aplausos de uma pessoa? Aplauso de uma pessoa. E por fim, viver a arte é? Sorrir. Aplausos. Meu querido, olha, foi assim maravilhoso estar com você, brincar com você, conversar com você, atuar indiretamente com você,
sempre foi. Você é uma pessoa que eu gosto. Assim, a gente deu um match, gente, vocês não têm noção. Olha, fico muito feliz. Muito feliz. E agora é o nosso momento show da Xuxa. Você pode deixar seu recado pelas redes radionetfônicas aqui da nossa página. E é isso. Todo seu. Muito obrigado. Eu estou feliz demais, né? Agradeço muito pelo convite. É sempre... Bom, foi muito prazeroso, né? E sempre foi muito prazeroso estar com você onde, né, a gente estava. E eu acho que só se perpetuou com esse encontro que a gente teve hoje, né? Então, bom, para quem curte aí um bom teatro, uma boa arte, para quem quiser de repente me acompanhar, @atortainan, né, no Instagram, facinho ali de encontrar. Eu sigo todo mundo de volta e aí a gente vai trocando figurinhas. E eu gostaria de deixar uma frase de reflexão para as pessoas. É o seguinte, em relação ao objetivo, né, ao sonho, né, de cada um. Tem uma frase de um grande mestre meu, chamado Luiz Cláudio Scarsoni, né, e aí fiz um curso com ele, e ele dizia: insista, persista, não desista, vale a pena. Então, não tem nada que possa te impedir. Muitas vezes eu pensei em desistir realmente do meio artístico, da arte, né, por conta das dificuldades. Eu falei, vou voltar pro CLT, porque eu tenho meu salário garantido, porque não sei o quê, tá? Mas eu não vou ter a minha felicidade, o meu sorriso, não vou ter a mesma entrega. Então, para mim, não adianta. Então, diante das dificuldades, insista, persista, não desista, porque vale a pena. E a gente sabe que quando a gente conquista, mesmo que seja algo bem pequenininho, mas que fazia parte de um sonho e um objetivo, a gente conquistou o mundo. E aí as portas vão se abrir e você vai conseguir muito mais. Muito obrigado. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.